Então, pessoal, eu resolvi fazer uma lista de cinemática, porque muita gente tava mandando dúvidas de cinemática. E para não ficarem questões desproporcionais, tipo, uma mega difícil ou fácil, uma mega difícil, eu resolvi fazer uma lista nivelada. Então, começando por questões mais fáceis, para entender o conceito inicial, e depois ir aumentando a dificuldade. Aí eu vou separar em algumas listas. Então, vamos logo para essa primeira questão aqui. É, Como eu tô dizendo, ela é mais inicial, mas eu vou estar expandindo a questão, que é como vocês até têm que fazer a correção, beleza? Então, bora ver assim. A tabela registra dados da posição X, ou seja, de uma posição do automóvel, em função do tempo, referentes ao movimento uniforme de um móvel. Qual a velocidade desse móvel? Então, quais são as informações que eles estão dando aqui? Que vai ter tanto o movimento retilíneo uniforme, beleza? Então, a gente tem que saber quais são as características desse movimento. Então, esses são os primeiros passos que a gente tem que ver. Então, movimento retilíneo uniforme de um móvel. E ele está dando essa tabela. Aí a gente tem que aprender a interpretar essa tabela daqui. Então, bora ver. Aqui tem um tempo e aqui tem um espaço, beleza? Então, no tempo zero, o móvel está no espaço zero. No tempo 2, o móvel está no espaço 6. No tempo 5, ele está no espaço 15. Para a gente fazer essa leitura, a gente tem que entender o que é o movimento retilíneo uniforme. Então, o MRU, ele vai ter algumas características, beleza? Que vai ser um movimento retilíneo, como o próprio nome diz. Então a gente pode representar ele assim, ó, de uma seta. Então isso aqui vai ser uma reta e ele vai ser uniforme. O que significa que ele vai ser uniforme? Que a velocidade dele vai ser constante e a aceleração nula. Então o que significa? Se o móvel tiver a 5 metros por segundo aqui, nesse exato momento, depois de 3 segundos, sei lá, ele ainda vai continuar com 5 metros por segundo. Depois de 10 segundos, ele vai continuar com 5 metros por segundo. Então, tipo assim, ele pode ir andando, mas a velocidade dele nunca vai mudar. Então, isso significa que é um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Então, o que acontece quando vem essas questões? A gente tem que adotar uma referência. Eu fiz o desenho de uma reta. Por quê? Porque é um movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou representar por meio de uma reta. E eu vou estipular os espaços. Ele disse que começou no espaço zero, beleza? Então aqui vai ser o zero da questão, 0 metros. Depois eu vou botar 6. Depois eu vou botar um 6 aqui para indicar 6 metros. Depois vou botar aqui um 15 metros. E aqui vou botar 27 metros. Sei lá, vou botar assim. Não está sendo proporcional, mas estou colocando só para facilitar aqui. Então, o que significa? Eu peguei aqui esses dados da tabela e botei lá num gráfico, beleza? Então, o que acontece? Aqui, quando ele está a 0 metros, ele está a 0 segundos. Então, a gente só está botando os dados aqui de forma organizada. 2 segundos. Aqui vai estar em 5 segundos. E aqui vai estar em 9 segundos. Beleza? Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa tabela e eu só representei aqui. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil visualizar. Olha, desenha um carrinho aqui e vê como fica leve. Olha o carrinho. Meu Deus, ó, o carrinho está aqui parado e começa a se mover. Aí ele vai se mover com uma velocidade constante. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente só tem que pegar um exemplo desse e ver. Vamos ver assim, o que que é velocidade? Agora, fugindo da questão, quero que esqueça essa questão. O que que é velocidade para vocês? Tenta responder aí. Aí dá uma pausa aí e pensa. O que que é velocidade? Aí você pode ter dito várias coisas. Então, caso você tenha dito, é o quanto você perde em um tempo, tá certo. Tipo assim, se você tiver vendo é, por exemplo, no velocímetro de um carro. Você vê como lá? 50 quilômetros por hora. Sei lá, 20 metros por segundo. Entende? Então, quando você vai ver velocidade, você vê nessa unidade de medida. Você vê quilômetros por hora, ou metros por segundo, ou quilômetros por segundo. Mas você nunca vê velocidade sendo expresso como 50 quilômetros, ou como 2 horas. Por quê? Porque se tiver assim, 50 quilômetros, isso aqui é a unidade de distância. Beleza? Se tiver assim, isso aqui é a unidade de tempo. Mas se tiver 50 quilômetros,
para cada 2 horas, se a gente vai fazendo essa relação aqui, ou seja, 25 km/h, a gente está falando de velocidade. Então, o que acontece? Velocidade é uma grandeza composta, é uma grandeza que pega duas. Então, tipo assim, a gente sempre fala duas, uma distância e um tempo. Então, a gente tem que estar tendo essa noção para poder responder cinemática. Por quê? Tem a fórmula. Tem. Sim, tem a fórmula. O que que é velocidade? Ah, velocidade é delta S sobre delta T. Tem essa, a fórmula de velocidade. Tem sim, mas você tem que entender o conceito. O que que significa essa fórmula aqui, ó? Velocidade igual a delta S sobre delta T. Essa fórmula aqui, ela indica o quê? Que a velocidade vai estar revelando o quanto você percorre em um dado tempo. Você tem que entender o conceito por trás para entender física. Então, por exemplo, pensa, se eu estou dizendo que eu percorro, minha velocidade é de 20 metros por segundo. Quer dizer que eu percorri 20 metros? Não. Quer dizer que eu demorei um segundo? Não. Se você vê a informação, minha velocidade é 20 metros por segundo, não quer dizer que você percorreu 20 metros. Você só percorre 20 metros se você tiver passado um segundo nessa velocidade. Então, quando você fala assim, 20 metros por segundo, você pode puxar para uma regra de 3, que você percorre 20 metros a cada um segundo. Então, aqui fica o tempo e aqui vai ficar a distância. Então, isso aqui é uma relação, não o quanto você percorre. Mas agora, se você fala, esse automóvel aqui que eu estou desenhando, ele está a 20 metros por segundo durante 4 segundos. Então, ele ficou percorrendo dessa forma aqui durante 4 segundos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, qual é a minha velocidade? 20 metros por segundo. Então, isso significa o quê? Que eu percorro 20 metros a cada um segundo. Entendeu? Então, o que quer dizer? Que a cada 4 segundos. Por que eu estou botando 4 segundos aqui? Porque na minha situação, problema que eu disse aqui nesse caso, eu disse que eu percorri durante 4 segundos com essa velocidade. Então, a velocidade vai indicar a relação e não quanto você percorreu, vai indicar qual a relação. Que a cada 20 metros eu percorro um segundo. Agora, o quanto eu percorri vai ser com base no que foi dado. Se eu percorri 4 segundos aqui, então eu vou descobrir quanto que eu percorri em distância. Então a gente bota um x. Então vai fazer o cruz credo, né? Então 1 vezes x, e 20 vezes 4 é 80. Então 80 metros. Então aqui eu achei o quê? Eu achei o quanto eu percorri. 80 metros. Entende? Então eu percorri 80 metros, já que minha relação era de 20 metros por segundos. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que saber transformar o dado de uma velocidade em uma regra de 3, para não ter que ficar usando fórmula. Entende? Então, o ideal é sempre fazer isso. Então, sempre que você receber assim, sei lá, 45 quilômetros por hora. Então você recebeu isso aqui, ó, 45 quilômetros por hora. Você recebeu essa unidade. Quando você receber essa unidade, você pode escrever ela assim: 45 quilômetros a cada 1 hora. Então você pode escrever assim: o numerador em cima é a distância e o denominador embaixo é a hora, é o tempo. Então, assim, você pode escrever dessa forma, dessa, ou você pode escrever na forma de uma regra de 3. Então, você escreve na forma de uma regra de 3, vai ficar 45 quilômetros percorridos a cada 1 hora. Então, aí você faz uma regra de 3 para achar o resultado. Então, teoricamente, velocidade é isso. Velocidade vai indicar a quantidade do espaço percorrido em um dado tempo. Beleza? Então, como é que a gente continua aqui? Vamos ver aqui o que que ele fez. Ele falou, voltando para a questão, a tabela registra dados de posição x em função do tempo t. Refere-se ao movimento retilíneo uniforme de um móvel. Então, a gente já entendeu que era o movimento uniforme e a gente também entendeu a velocidade, o que significa, que é a pergunta dele. Só que o que acontece? Quando você vê uma questão de gráfico, sempre olhe para a unidade de medida, que está em segundos e aqui está em metros. Porque se você não olhar, você vai se prejudicar, beleza? Então, próximo passo. Ele disse que saiu de zero tempo e zero espaço, né? Aí ele fala que quando passou 2 segundos, ele percorreu 6 metros. Então me tira uma dúvida: qual a velocidade desse cara? Pensa, se tu percorre 6 metros em 2 segundos, quer dizer que tu percorre 3 metros em 1 segundo. Então a velocidade vai ser 3
metros por segundo. Entende? Porque eu estou indicando aqui que eu estou percorrendo 6 metros em 2 segundos. E a velocidade indica o quê? A quantidade de espaço que eu percorro em um dado tempo. Então, eu percorro 6 metros em 2 segundos. A minha velocidade é 3 metros por segundo, porque eu simplifiquei. Ah, você pode fazer assim. O ideal é que você faça assim, que você veja isso logo de cara, entende? Porque, teoricamente, é a forma mais rápida de fazer. Mas vamos dizer que você tem dificuldade. Aí você faz o quê? O que que é velocidade? Velocidade é o quanto eu percorro em um dado tempo. Então, ó, velocidade, aí eu escrevo V, então eu escrevo H, a distância que eu percorro. Aí eu boto aqui em um dado tempo, a cada um dado tempo. Então aí você bota dividindo. Aí você pode fazer assim. Então a velocidade vai ser o quanto eu percorro. Aí você viu aqui que nesse trecho um aqui, ele percorreu 6 metros em 2 segundos. Então a velocidade dele foi 3 metros por segundo. Entende? Então você pode usar a fórmula? Pode, mas você também pode responder automático. Geralmente em velocidade, responder automático, regra de 3 não faz tanta diferença. Mas quando você for para movimento retilíneo uniformemente variado, aí vai fazer uma diferença grande. Vai ser bem mais rápido. Então é bom você já se acostumar desde já, entende? Então sempre é interessante começar fazendo dessa forma para você já se acostumar a pensar do mais rápido possível, né? Então é o primeiro passo. Aí o que acontece? É... Aí você já achou aquela resposta, que é a letra C. Mas se quiser continuar, vê aqui, ó. Próximo passo. Vamos ver o trecho 2 aqui. Trecho 2. Ele percorreu quanto? Aí você vai fazer o quê? Ele estava uns 6 metros e foi para 15 metros. Então a distância que ele percorreu aqui foi de 9 metros. Mas para percorrer esses 9 metros, ele gastou quanto tempo? Ele estava no segundo 2, foi para o segundo 5. Então ele gastou 3 segundos. Então pensa, ele percorreu 9 metros em 3 segundos. A velocidade dele é 3 metros por segundo. O que está certo. Ele disse que é um movimento retilíneo uniforme. Não vai mudar, não vai variar. Vai ter que ser essa velocidade em todos os tempos. Então bora ver aqui. 15 metros para 27 metros, né? Então a gente já vai vendo assim, nossa, quanto foi que ele percorreu, entende? Então a gente vai e faz e vai ser a mesma coisa. Por quê? O movimento é retilíneo e uniforme, beleza? Então bora ver agora. Daqui para lá, 12 metros, foi o que ele percorreu, 27 menos 15, 12, e ele demorou 4 segundos. Então pensa, ele percorre 12 metros a cada 4 segundos, então ele percorre 3 metros a cada 1 segundo. Entende? Então você tem que tentar fazer de forma automática, assim. Aí se tiver alguma dúvida nessa questão, é só mandar. Mas teoricamente é isso, é simples essa questão.